A janela da metade do ano do Internacional deve ser com reforços, pelo menos é o que garante a direção colorada, que já planeja alguns investimentos. O Inter também sabe que será assediado com os seus principais jogadores. E Vitão é o mais cotado para deixar o clube no meio da temporada. Quero falar também sobre a projeção de time. Afinal, no sábado tem Inter e Corinthians se encarando na Neoquímica Arena em duelo que pode valer o Inter ficar ainda mais no pelotão de frente do Brasileirão. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muita coisa para conversar sobre o nosso Internacional que joga no sábado, tá de feriado hoje, mas tá treinando, né? Treinou no CT do Parque Gigante, treina amanhã, viaja para São Paulo, jogo que eu tô considerando importante do Inter, tá? Contra o Corinthians. Corinthians que venceu ontem, né, na Copa do Brasil, na estreia do seu novo treinador, mas ainda, né, é um time em transição. Eu sei que é sempre muito difícil jogar lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. O Inter tem uma vitória só desde que o estádio foi inaugurado, que foi, né, em 2023, gols do Maurício e do Wanderson naquela oportunidade, o Inter treinado pelo Eduardo Cudê, mas também não vem perdendo, né? Ano passado rolou um 2-2 por lá, gol do Ricardo Matias, né, para o Inter, o Bernabé fez gol também. No outro ano, né, em 2022, também um 2-2, gol do Alemão e gol do Alan Patrick. 2021, empate em 1-1. Então a última derrota do Inter lá foi em 2020. Então faz muito tempo que o Inter não perde em São Paulo, um jogo sempre muito duro, e a gente vai atualizar, obviamente, todas as informações do Inter em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma muito rápida, segura e livre de burocracia. Em até 1 hora, no Pix, você pode receber esse valor que pode fazer a diferença aí no seu mês. Você que está programando uma viagem, tem conta atrasada para pagar, quer fazer algum investimento e conta com o teu FGTS, a Mais Ágil pode te ajudar. Então é só chamar eles aqui na descrição deste vídeo, no WhatsApp que eu estou deixando na tela. Certamente você vai ter o melhor atendimento com quem é referência no mercado nesse tipo de serviço, tá bom? Mais ágil, meus parceiros aqui no canal, e a gente vai falar bastante sobre a janela do Internacional, visto que ontem à tarde o vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, projetou, né, um meio do ano um pouco diferente. A janela desta temporada ela deve machucar o Inter de uma forma um pouquinho mais forte, visto, né, que nos outros anos o Inter conseguiu segurar jogadores importantes, né? Por mais que no meio do ano passado tenha vendido o Maurício, que era um titular, acabou sendo vendido ao Palmeiras, né? O Inter conseguiu segurar o Vitão, que por muito pouco, né, não foi parar no Real Betis. Teve a saída do Arangues, teve a saída do Bustos, mas o Inter conseguiu, né, dentro do possível, remontar a sua equipe. Vejo que hoje, né, nos bastidores, conversando com as pessoas, o Inter tem 4 pilares: Vitão, Bernabé, Fernando e Alan Patrick. E aqui a gente está falando que pode acontecer uma saída de um dos pilares do time, que é o Vitão. Ainda não há uma proposta em cima da mesa. Eu trouxe aqui nos últimos dias, de forma exclusiva no canal, de que o Osasuna, da Espanha, esteve em Porto Alegre, representado, né, por alguns emissários, se reuniram com os empresários do Vitão e com o próprio Vitão, numa churrascaria de Porto Alegre, para apresentar o projeto. Ó, o Osasuna é isso, nós queremos te levar para lá, tem a La Liga, tu vai morar na cidade, né, vai entrar no cenário europeu, é uma porta de entrada, né, para outros clubes maiores ali no futuro, e foi isso que aconteceu. É válido destacar que o Osasuna não procurou o Inter ainda, tá? Então, o que está acontecendo é uma sondagem de mercado. O empresário do jogador, né, o Juliano Bertolucci, também está fazendo alguns approaches na Europa, né, buscando ofertas para o Vitão, porque vamos lá, gente, por mais que o Vitão seja, na minha concepção, o melhor zagueiro do futebol brasileiro, que merecia estar na seleção brasileira já, e se ele tivesse na seleção, provavelmente nessas convocações trariam propostas maiores. O Vitão está com 25 anos, completou em fevereiro desse ano, né, o aniversário de 25 anos, e a gente sabe, né, que se ele ficar mais uma janela, com 26 anos, o mercado dele na Europa já vai ser um segundo escalão. Ele não vai pegar daqui a pouco uma Premier League, não vai pegar, né, um outro mercado que ele tenha, né, vislumbrado dentro da sua carreira, por mais que ele já tenha jogado na Europa no Shakhtar Donetsk. Então, parece que é um acordo informal, tá, entre Inter e Vitão, de que, olha, chegando uma proposta que seja boa para o Inter e para ti, a gente não vai, né, dificultar, visto, né, que o Vitão
ficou livre do mercado, assinou com o Inter, deixou o Inter com 80% dos direitos econômicos, é um cara muito grato ao Inter por tudo que construiu aqui, né, por obviamente, né, ter aberto as portas num momento de dificuldade para ele também, em meio ao conflito lá na Ucrânia e na Rússia. Então acho que a gente está vivendo os últimos dias, né, os últimos jogos de Vitão no Inter, né, pelo menos é o sentimento que eu tenho, mas tomara que eu esteja errado, né, que o Vitão se aposente no Inter, para mim seria fantástico, mas a gente sabe que o Inter também precisa dos pila, né, financeiramente falando. O que eu ouvi, né, nos bastidores é de 15 milhões de euros à vista. Se não for à vista, o valor seria maior para o Inter, né, liberar o zagueiro que vem sendo aí destaque do time do Roger Machado, e não só do Roger, né, do Cudê, do Mano, né, do Medina. É um cara que, sem sombra de dúvidas, né, fez um grande trabalho aí no Internacional. O Inter garante, né, que vai ao mercado buscar reposições, tá? Caso isso aconteça, então, se o Vitão for vendido, o Inter vai buscar um lateral. O Inter ainda vai ao mercado buscar posições que já considera carente. Um atacante, um volante, né, em especial esse camisa 8, um lateral direito, né, para compor ali junto do Brian Aguirre, visto que o Natan deve ser devolvido ao Santos, né, ao final do empréstimo. Então tudo isso está posto, tá? Será uma janela bem movimentada por parte, né, do Internacional. Quero falar também, gente, sobre as novidades do time do Roger Machado para o duelo contra o Corinthians, tá? O Inter treinou nesta manhã, o Inter que não deve ter nenhum grande retorno, talvez o Carboneiro esteja à disposição para jogar alguns minutos lá em São Paulo, o Vitinho, né, teve uma fratura na mão, então é mais um desfalque, então o Inter, ao invés de agregar jogadores, deve perder jogadores para esse duelo no Campeonato Brasileiro. E, cara, né, a tendência de time, né, deve ser uma bem contestada pela torcida, inclusive, tá? Com o Bruno Henrique, né, no time que foi sacado aí contra o Maracanã para descansar, com o Bruno Tabata, que para mim ainda não se afirmou nesse pós-lesão, e com o Ener Valencia, que é o atacante que o Inter tem disponível. O Roger está fazendo nessa gestão de grupo e pode ser, né, que esse jogo em São Paulo seja uma transição para a entrada do Thiago Maia no time, lá em Medellín, do próprio Carboneiro, né, de outras peças que a gente contesta no time titular. Que eu estou projetando, tá, de provável time: Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando e Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e também o Bruno Tabata, e na frente o Ener Valencia. Tava trocando uma ideia com o Rodrigo Vessoni, né, que é setorista, né, do Corinthians no portal Meu Timão, né? O Corinthians ainda está num começo de trabalho do Dorival Júnior, venceu ontem na Copa do Brasil o Novo Horizontino por 1-0. Teve algumas preservações físicas, é verdade, né? O próprio Memphis, né, não foi a Novo Horizonte ontem, mas deve, né, jogar mesmo com dores no tornozelo. Então a tendência de escalação do Corinthians, tá, com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Angilleri, Ranieri, Martinez e Carrillo, muito bom jogador, tá? Coronado, né, um pouquinho mais à frente, Memphis e Yuri Alberto, tendência de nominata, então, do Dorival Júnior, que vai fazer sua estreia, né, como treinador do Corinthians na Neoquímica Arena, né, ou seja, em casa, o jogo também tem essa atração. Beleza? Não esquece que essa quinta-feira, feriadão, né, do Dia do Trabalhador, tem jogo disponível lá na KTO, Copa do Brasil, né, rolando, com jogos do Flamengo à noite, tem também, né, o Red Bull Bragantino contra o Criciúma, Cruzeiro e Vila Nova, e aquela possibilidade, né, do ganho extra na KTO, jogos da Copa do Brasil. Odd 3, você pode turbinar em até 25% para ter um ganho aumentado aí nas apostas da competição mais democrática do Brasil, tá certo? KTO.bet, meus parceiros, faça teu cadastro, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Tá bom, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!